Tá estressado? Tem filhos? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Doutor Silveira, nós vamos falar sobre a manifestação do estresse na educação dos filhos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, bom dia, doutor André Felipe Camelo, tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema aí que é bastante, vamos dizer assim, importante, principalmente para as mães e pais também, né? Que é a manifestação do estresse na educação dos filhos, ou a manifestação na criação dos filhos, que a criação, inclusive, abarca a educação, né? E normalmente as mães ficam super assoberbadas, melhor dizendo, com relação às crianças, né? Porque muitas das vezes a mãe tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E as mães costumam ter aquelas atividades invisíveis, né? Apareceu, tem que resolver e não importa o que você esteja fazendo. Meu bom dia especial vai para todas as mamães e papais que estão nos ouvindo. Dizem que nasce a mãe, nasce uma culpa. É o que dizem por aí. Particularmente, eu acho essa frase horrível. Me traz um peso e tal. Você acredita que... 3 possibilidades na minha cabeça. 1, é assim. 2, a sociedade faz de tudo para que as mães se sintam dessa forma. 3, as mães acabam se sentindo dessa forma por motivos que você vai apresentar. Olha, isso... Eu costumo falar o seguinte, que isso não é normal, mas é comum. Não tem que ser assim. Muitas mães, elas têm realmente um estresse aí na educação devido ao sentimento de culpa. Mas culpa de quê? Elas podem se culpar por não serem boas o suficiente, como as mães que ela acha, né, que as outras mães cuidam muito melhor dos filhos do que ela. Ou seja, essa ideia de culpa é bastante comum entre as mães, sim. Porque muitas das vezes a mãe não se sente segura com aquilo que elas estão fazendo, né? E elas, por cometer erros, que é raro humano, né? Principalmente as mães de primeira viagem, né? Que ao longo desse caminho vão cometer alguns erros. Mas nada que vai comprometer, assim, a saúde, a educação do seu filho. Mas essa culpa, que se isso for constante, pode, vamos dizer assim, corroer a autoestima e minar a confiança dessas mães em suas habilidades de parentalidade. Parentar ou parentalizar uma criança é você educar essa criança, tá? Chama-se parentalização ou parentalidade. Então, quando eu falar a palavra parentalizar, você já sabe que é educar uma criança, cuidar dessa criança, passar para ela os valores, passar para elas tudo aquilo que necessita para que ela possa ter uma boa convivência no mundo. Eu diria, doutor André, que a culpa, normalmente, quando você falou, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. É comum isso acontecer, mas eu falo que isso não precisa ser assim. Você, mãe, não precisa se sentir culpada de nada. Você está sendo a melhor mãe que você pode ser para o seu filho, para os seus filhos. Então não tem essa de me sentir culpada. Não, isso aí pode evitar? Pode evitar. E eu vou falar para você como é que pode se evitar isto, né? E eu vou falar também de algumas outras causas, né? Vamos falar de causa. Por exemplo, exaustão emocional. Exaustão emocional é uma coisa bastante comum ele traz consequências, né, do estresse na educação dos filhos. Por exemplo, mãe que enfrenta o estresse crônico, ou seja, seguidamente, elas muitas vezes vivenciam sobrecarga emocional que, às vezes, para elas, em alguns momentos, pode ser assim do tipo, sabe, sobrecarga emocional esmagadora, que às vezes a mãe se sente exausta. Isso acontece devido à preocupação constante com o bem-estar e o futuro dos filhos, mas também como demandas emocionais que essas crianças frequentemente apresentam, demandam dessa mãe. E isso é uma coisa que leva à exaustão emocional. Aí a mãe tem aquele negócio, a necessidade de estar sempre disponível para apoiar os filhos, seja emocionalmente ou seja em outra situação. E isso pode deixar as mães se sentindo drenadas, sem energias e com dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. E isso eu costumo repetir, não precisa ser assim, porque tem meios de não ser assim, de você tirar o estresse, tirar a carga do estresse da sua vida, apenas aprendendo algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês. Por isso que eu tô falando muito desse assunto, né? Já é o 2º ou 3º programa que eu falo
deste assunto, sobre algum viés um pouco diferente. Lembre-se do seguinte, estresse, ansiedade, depressão, são coisas que derrubam a pessoa, tá? Isso atrapalha a pessoa a cuidar do seu filho de uma maneira saudável. Então, mães podem desenvolver ansiedade devido às preocupações incessantes sobre o bem-estar, a segurança e o futuro dos seus filhos. E não precisa ser assim. Incerteza sobre decisões parentais e o medo de cometer erros pode agravar a ansiedade, afetando a própria saúde mental, sua mãe, do seu pai e da criança, principalmente a criança. A criança, eu costumo falar que as crianças são parecidas com a esponja. O que é isso? É que no meio onde ela vive, ela absorve tudo o que acontece ali nos relacionamentos e principalmente no que diz respeito às emoções. Então ela absorve isso, que podem ser coisas boas e podem ser coisas ruins, né? Por exemplo, um ambiente saudável, afetuoso, protetor, aquela mãe que dá limite saudável, porque criança precisa de limite, ela vai estar o tempo todo buscando, tentando, para ver até onde ela vai. E a mãe, o pai, aquele pessoa que está cuidando da criança, é muito importante saber dar um limite assertivo, um limite com potência, mas com amor. E às vezes isso mistura. Às vezes a mãe tem dificuldade de discernir o que é um comportamento inadequado do que é uma atuação saudável. E às vezes fica meio misturado, e quando ela vai dar limite, ela dá um limite para o ser da criança. Não é isso. O limite tem que ser dado em cima do fazer. O que é que a criança está fazendo? Ou seja, em cima de um comportamento inadequado, né? Por exemplo, aquela criança passa a não obedecer os pais. Isso é grave. E os pais costumam não fazer nada. A criança vai assumindo todo o controle dentro da família e não obedece às regras, porque a convivência, toda convivência precisa, para que ela seja saudável, precisa de regras. E quando a criança passa a não obedecer e os pais não tomam uma providência adequada, a criança vai assumindo. E o que essa criança de fato está aprendendo, hein? Quando a gente vai olhar isso mais a fundo, você vê que isso tem a ver com ética. Tem a ver com ética. O que é ética, né? Às vezes a gente fala muito ética. O que é ética? Ética é a inteligência compartilhada a serviço da boa convivência. Ou seja, a ética é aquilo que é bom. Os pais que não tomam providência com relação a isto, eles estão, com licença da palavra, tá? Pode estar criando um monstrinho para o futuro, porque são pessoas que vão ter dificuldade de obedecer às regras da vida, porque as regras da vida vamos dizer assim, tem que ser obedecidas, senão a convivência em grupo fica difícil, não é? Quando os pais não sabem colocar o limite adequado, um limite positivo, se ele coloca o limite no circuito negativo, vamos falar assim, ele pode criar uma pessoa rebelde. A regra eu sou contra. Então, daí o Todd, né? Isso é uma coisa que, muitas das vezes, esse estresse na criação dos filhos, na organização de uma família pode trazer, é aquilo que nós chamamos de um certo isolamento social. Esse estresse crônico também pode levar ao isolamento social, porque algumas mães, elas afastam das atividades sociais, afastam das amizades, afastam dos amigos, porque elas se sentem sobrecarregadas emocionalmente e a sensação de que ninguém mais entende o que estão passando. Isso eu já recebi aqui mães no meu consultório com esse viés de que se afastaram dos amigos. Isso pode resultar em sentimento de solidão, isolamento, que por sua vez pode intensificar o estresse, a ansiedade, a angústia e pode levar, inclusive, à depressão. E tudo isso tem um impacto muito forte, não apenas no emocional, mas isso pode ter também um impacto físico significante, que leva a pessoa, por exemplo, ao distúrbio do sono, como insônia, pesadelos. Às vezes pode desencadear dores de cabeça, dores musculares, problemas gastrointestinais, hipertensão. Ou seja, olha o que o estresse pode fazer. E está aí o doutor André Felipe Camelo, que trata muito bem essa parte aí de dores na coluna, dores articulares, dores no joelho, dor de cabeça, dor na mandíbula e etc. Fala aí um pouquinho, doutor.
Conta aí as dores que você trata aí, que muitas das vezes o estresse levam a isso. O estresse ele vai para um mecanismo, ele traz alterações físicas para o corpo, né? Que começam no emocional, mas que preparam o seu corpo para aquilo que o seu cérebro acha que vem por aí. Então, uma situação de medo, de raiva, o seu corpo se prepara no que a gente chama de luta ou fuga, né? E aí, por exemplo, quando você toma um susto num assalto, né, que é uma situação super estressante, por exemplo, como é que fica a sua pele? Fica pálida, fica branca. Por quê? Porque o sangue saiu das extremidades, ele sai da pele, por exemplo, e vai para o cérebro para você pensar no que fazer e também para suas pernas. Se você for ver tudo que acontece, basicamente das doenças associadas ao estresse, a maioria delas vão, por exemplo, por esse mecanismo do sangue sair de onde ele não é necessário para ir em especial para o seu cérebro e para suas pernas. Então você vai ver muitas pessoas com transtornos gástricos, né, como úlceras, gastrites, esofagites, refluxo, azia, queimação, distúrbios intestinais, né? Por exemplo, você precisa de sangue no seu intestino enquanto você está estressado com seu filho? Você precisa de sangue na sua pele? Você precisa de sangue na sua cabeça para pensar no que fazer com esse garoto. Você vai ver que o seu corpo, entre aspas, vai sofrendo por conta de você usar toda a sua energia, todo o seu sangue, todo o seu, seu açúcar, todos os recursos de energia do seu corpo para lidar com situações, e o seu corpo fica em segundo plano. Quando o seu corpo fica em segundo plano, uma hora ele vai cobrar essa conta. Por isso é tão importante cuidar disso de uma maneira fantástica que está sendo apresentada hoje no programa, cuidar disso através da jornada do Dr. Silveira, né, do Faro. Não adianta você... Se você não está conseguindo fazer sozinho, é só você parar para analisar, não, mas eu vou mudar isso, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou mudar isso. Aí você olha para trás e fala assim, há quantos anos que você vem ou brigando com seus filhos, ou brigando com seu marido por causa dos filhos, angustiada você aí dentro, brigando com você mesmo por causa disso, há quantos anos, né, e que você não conseguiu sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Às vezes não, a maioria das vezes a gente precisa, né, Dr. Silveira? Não é nenhum demérito, porque o que eu penso para terminar minha fala é que eu penso que muitas vezes as mães, elas percebem, elas acreditam, né, ou sentem que quando elas pedem ajuda é como se elas não estivessem cumprindo o papel delas, o que é, sem dúvida, um problema. Pedir ajuda, pedir o suporte, fazer a jornada, seria como se fosse admitir uma espécie de derrota, de um problema. Aí não é isso, muito pelo contrário. Né? É você mostrar que você é uma mãe que quer melhorar ainda mais. Pelo menos é assim que eu vejo. É isso aí. Nunca é cedo para mudar nada. Sempre há possibilidade de mudança, né?